Implementação de políticas públicas, problemas, dilemas e desafios. A implementação de políticas públicas é uma fase crucial no ciclo de políticas públicas, onde as decisões tomadas em níveis legislativo e executivo são traduzidas em ações concretas. Esse processo é repleto de problemas, dilemas e desafios que podem comprometer a eficácia das políticas e, consequentemente, impactar negativamente a sociedade. Para entender a complexidade da implementação de políticas públicas, é essencial examinar os diversos aspectos que influenciam essa etapa. Um dos principais problemas na implementação de políticas públicas é a falta de clareza e especificidade nas diretrizes estabelecidas pelos formuladores de políticas. Muitas vezes, as políticas são elaboradas de maneira vaga ou ambígua, deixando margem para interpretações diversas durante a fase de implementação. Isso pode levar a inconsistências na aplicação das políticas, resultando em resultados desiguais e, em alguns casos, ineficazes. Além disso, a falta de recursos adequados é um desafio recorrente. A implementação eficaz de políticas públicas requer recursos financeiros, humanos e materiais. No entanto, muitas vezes, os governos enfrentam restrições orçamentárias que limitam a alocação de recursos necessários para a implementação das políticas. A escassez de recursos pode levar a uma implementação parcial ou ineficaz, comprometendo os objetivos das políticas públicas. A capacitação dos profissionais envolvidos na implementação das políticas também é um fator crítico. A falta de treinamento adequado pode resultar em uma implementação inadequada e ineficaz. Por exemplo, se os profissionais não estiverem bem informados sobre as diretrizes e procedimentos das políticas, eles podem cometer erros ou não seguir os protocolos estabelecidos, comprometendo a eficácia da política. Outro dilema na implementação de políticas públicas é a resistência às mudanças. Mudanças nas políticas públicas frequentemente encontram resistência por parte dos stakeholders envolvidos, incluindo servidores públicos, organizações e a própria população. Essa resistência pode ser motivada por diversas razões, como medo do desconhecido, perda de privilégios ou simplesmente a dificuldade em adaptar-se a novas formas de trabalho. A coordenação interinstitucional é um desafio significativo na implementação de políticas públicas. Muitas políticas públicas envolvem múltiplas agências e níveis de governo, exigindo uma coordenação eficaz entre elas. A falta de comunicação e cooperação entre as diferentes entidades pode resultar em duplicação de esforços, desperdício de recursos e lacunas na implementação das políticas. A avaliação e monitoramento contínuo das políticas são fundamentais para garantir a eficácia na implementação. No entanto, muitas vezes, os sistemas de monitoramento são inadequados ou inexistentes, dificultando a avaliação dos impactos das políticas e a identificação de áreas que precisam de ajustes. Sem uma avaliação adequada, é difícil saber se as políticas estão alcançando seus objetivos ou se precisam ser reformuladas. Um exemplo claro de desafio na implementação de políticas públicas é a área da educação. Políticas educacionais, como a introdução de novos currículos ou programas de treinamento para professores, frequentemente enfrentam problemas de implementação. A falta de infraestrutura adequada, a resistência dos professores e a falta de recursos são apenas alguns dos obstáculos que podem comprometer a eficácia dessas políticas. Na área da saúde, a implementação de políticas públicas pode enfrentar desafios como a escassez de profissionais qualificados, a falta de equipamentos e medicamentos, e a resistência por parte dos profissionais de saúde. Por exemplo, a implementação de programas de vacinação pode ser prejudicada pela falta de recursos para adquirir vacinas, pela logística inadequada para distribuir as vacinas e pela resistência da população à vacinação. As políticas de habitação também enfrentam desafios significativos na fase de implementação. A construção de habitações populares, por exemplo, pode ser comprometida pela falta de terrenos disponíveis, restrições orçamentárias e burocracia. Além disso, a resistência das comunidades locais à construção de habitações populares em suas áreas pode criar obstáculos adicionais. A implementação de políticas ambientais enfrenta desafios relacionados à fiscalização e ao cumprimento das regulamentações. Políticas destinadas a proteger o meio ambiente, como a regulamentação de emissões de poluentes ou a proteção de áreas de preservação, frequentemente enfrentam resistência de setores econômicos que podem ser negativamente afetados por essas políticas.
Além disso, a falta de recursos para fiscalização eficaz pode comprometer a implementação dessas políticas. Os dilemas éticos também são uma preocupação na implementação de políticas públicas. Decisões sobre a alocação de recursos limitados podem levantar questões sobre equidade e justiça. Por exemplo, na implementação de políticas de saúde, decisões sobre quais grupos devem receber prioridade no acesso a tratamentos limitados podem gerar dilemas éticos significativos. A participação da comunidade na implementação de políticas públicas é um fator que pode influenciar significativamente o sucesso ou fracasso dessas políticas. A inclusão da comunidade no processo de implementação pode aumentar a aceitação e o apoio às políticas, além de garantir que as políticas sejam mais responsivas às necessidades e preocupações da população. No entanto, a falta de mecanismos eficazes para a participação da comunidade pode ser um obstáculo. A burocracia e a ineficiência administrativa também podem ser obstáculos significativos na implementação de políticas públicas. Procedimentos burocráticos complexos e demorados podem atrasar a implementação de políticas e aumentar os custos. A simplificação de processos administrativos e a redução da burocracia podem contribuir para uma implementação mais eficaz. A implementação de políticas públicas em contextos de crise, como desastres naturais ou pandemias, apresenta desafios adicionais. Nesses contextos, a necessidade de uma resposta rápida e eficaz pode ser prejudicada por recursos limitados, falta de preparação e coordenação inadequada. A capacidade de adaptação rápida e a resiliência dos sistemas de implementação são essenciais para lidar com essas situações. Em conclusão, a implementação de políticas públicas é um processo complexo que envolve uma série de problemas, dilemas e desafios. A falta de clareza nas diretrizes, a escassez de recursos, a resistência às mudanças, a coordenação interinstitucional, a avaliação e monitoramento contínuos, e a participação da comunidade são apenas alguns dos fatores que podem influenciar a eficácia da implementação de políticas públicas. Compreender e abordar esses desafios é fundamental para garantir que as políticas públicas alcancem seus objetivos e tragam benefícios reais para a sociedade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!